Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo para mais um TaoriCast, isso mesmo. E mais fantástico eu estar voltando aqui depois nem sei de quantos meses, depois da viagem da Coreia. A gente, só trabalha. Mas hoje eu estou de volta e vou começar a trazer muitos assuntos especiais para vocês. Claro, hoje eu estou aqui com um assunto maravilhoso que com certeza vocês vão entender o porquê eu amo tanto. Na verdade, não só um, mas como dois, como três assuntos daqui que a gente vai falar hoje. E, claro, eu não posso esquecer da nossa patrocinadora, que é a Fitofórmula, que, claro, é onde tudo começou e dar condições para a gente ter todas essas estruturas, que é as fórmulas chinesas, onde há a fabricação, a venda e distribuição nacional aqui no Brasil, e a gente tem mais de 250 tipos de formulações, a gente consegue tratar diversos tipos, ajudar na saúde e gerar mais qualidade de vida. Então, acesse aqui fitoformunatural.com.br ou o QR Code aqui também na nossa tela. E eu não posso deixar de falar também da Taori Marketing e do nosso espaço Taori, que é toda essa estrutura que você está assistindo, que também são um dos nossos patrocinadores. Então, para acontecer tudo isso que a gente faz para vocês, é porque a gente tem uma equipe incrível e um espaço super versátil. Então, acesse o Instagram Taori Marketing Taori, ou o nosso site do Espaço Taori, que é espaçotaori.com.br. Siga a gente para mais informações e saber mais sobre o nosso espaço. E claro, agora vamos falar com a nossa querida doutora Camille Egídio. Vou falar um pouquinho aqui sobre ela, que é graduada em fisioterapia pela Universidade Bandeirantes. Tem pós-graduação em quê? Adivinhe. Acupuntura. E é claro, por isso que é um assunto que eu amo tanto. Acupuntura pela Faculdade Einstein, especialização em Pequim e Tianjin, na China. Isso mesmo. Então, uma pessoa aqui, uma formação internacional. E claro, vou citar aqui a importância dela, porque ela faz parte do membro de comitê de trabalho de clínica da Federação Mundial de Acupuntura e Mocha-Bustão, que é a WFAS, e ela é membro do Conselho Executivo da Federação Mundial de Medicina Chinesa, que é a WFCMS, e claro, ela é diretora acadêmica, do Instituto Long Tao, que é uma pós-graduação aqui de acupuntura aqui no Brasil, que fica aqui em São Paulo. Camille, seja muito bem-vinda ao nosso TaoriCast. Tudo bem com você? Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero que a gente possa agregar muito para os ouvintes, para quem gosta de curtir o podcast, conhecer um pouco mais sobre medicina chinesa, acupuntura, enfim, todas as terapias integradas. Vamos conversar, com certeza. Eu quero começar falando um pouco de empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, porque somos raras, mas quando estamos no empreendedorismo, com certeza é sinônimo de sucesso. Muito bom. Como foi, desculpa, mas me conta como foi a sua caminhada, me conta como as suas maiores dificuldades que você encontra dentro desse mundo do empreendedorismo. Olha, bom, eu acho que é importante comentar com o pessoal que, inclusive quem estiver assistindo, que às vezes é estudante, está meio preocupado se vai ter futuro na área. Eu comecei na área, na verdade, quando eu tinha 18 anos, e já está batendo eu não sei se é bom falar quanto tempo, porque já vão saber na minha idade, mas faz mais de 25 anos aí na área, e eu comecei com a massoterapia. Então, eu queria fazer fisioterapia, na verdade, já naquela época, não tinha condições, meus pais não podiam pagar e eu não tinha como fazer trabalhando, com o salário que eu ganhava. Então, eu fui fazer um curso de massoterapia, então fica a dica para quem às vezes vai fazer, fica meio, mas será massagem? Foi assim que eu comecei. Com a massoterapia, eu fui trabalhar em shopping, com massagem da cadeira, da Quick, e ali foi surgindo, os sonhos foram começando dali. Então, o primeiro sonho foi atuar na área e poder viver dessa área, sair do emprego que eu trabalhava, que era em empresa, desde os 16 anos, e seguir nessa carreira. Aí dessa ponte me veio a oportunidade de estudar acupuntura, porque você já está no meio do curso e tudo mais. Aí fui estudar acupuntura, fui me aprofundar em terapias integrativas, me apaixonei pela área.
uma vez que aquilo, né, como o pessoal fala que é sorte, né, nada mais é do que o encontro da preparação com a oportunidade. Com certeza. Então, como eu já era formada numa época que ninguém estava, nessa época aí eu já estava com 21 anos, né, já tinha passado mais de 3 anos, eu já tinha toda essa formação e surgiu uma oportunidade de dar uma aula em São Paulo. A pessoa que ia dar aula teve um imprevisto, me chamaram, eu dei uma aula de auriculoterapia, por isso que eu até quis trazer a orelha aí para o pessoal ver, e veio um outro sonho. Falei, não, peraí, do sonho de trabalhar na área, fui trabalhar em shopping, a vontade de ter meu espaço, agora veio a vontade de dar aula. Adorei a oportunidade, a ideia, e foi assim que começou todo o processo. Dali surgiu o sonho, aí em 2005, então estou falando de 6 anos depois do início de tudo, eu criei o Instituto Longtal. Olha, que legal, isso é muito bom. E aí esse sonho foi se firmando. Então hoje a gente eu comecei numa sala comercial, dessa sala comercial eu fui para uma sobreloja, da sobreloja nós fomos para um sobrado, do sobrado nós fomos para um sobrado maior, e hoje a gente está onde você conhece, inclusive, sim. Num prédio no centro de Santo André, né? Que a gente está lá em Santo André, no Grande ABC, e a gente hoje é a maior escola de terapias integrativas do Grande ABC. Claro. Né? Nossa estrutura... Sim, enorme, gente, é enorme. A escola lá é um prédio também, igual aqui, as mulheres dos prédios. As mulheres dos prédios. E são vários, são 2 andares lá, 3 andares? Lá são 4 andares. 4 andares, 4 andares. Lá são 4 andares e meio, e a ideia é oferecer para os alunos o que eu não tive. Né? Porque quando eu fiz os cursos, você que conhece a área, as áreas de terapias não são tão investidas, então geralmente são escolas que não têm uma qualidade tão grande, de estrutura, né? Principalmente, estruturalmente, né? Exatamente, não tem um ambulatório, não tem uma preparação, e eu sempre achei que isso era muito importante, principalmente por fazer parte das instituições internacionais. Você começa a ver o que tem fora e o que o Brasil não tinha. A gente precisa ter mais estrutura, não é porque é um curso de formação profissional e não, por exemplo, uma graduação, que a pessoa não precisa ter a qualidade tanto quanto isso. Então, quando a gente fez essa mudança, foi para isso. Então, hoje as salas são super amplas, todas preparadas para isso, e a ideia é essa. E aí veio, então assim, foi um sonho que virou realidade. Confesso que não era o que eu esperava que aconteceria nesse tempo. Às vezes eu chego lá no prédio e vejo a quantidade de alunos e vejo tudo, eu falo, nossa, não achava que ia ser assim, porque realmente até outro dia eu estava fazendo para mim outro dia eu falo, há 25 anos atrás eu estava fazendo massagem no shopping. Então, para quem está assistindo e às vezes acha que duvida da sua área, duvida que, será que realmente a acupuntura pode dar certo, massagem pode dar certo? E como a Viviane comentou, queria falar de empreendedorismo, eu acho que é bem importante vocês saberem que tudo pode dar certo quando você se dedica àquilo. Com certeza. Eu acho que, como eu falei, não tem essa coisa só de sorte. Sorte, lógico, a gente busca a sorte, que é se preparar, que é estar sempre antenado atrás das oportunidades e fazer isso gerar algo, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, quando eu converso com você, quando eu converso com o Edinaldo, eu converso com outros profissionais, o Márcio também, que a gente é tudo aqui desse ciclo, né? Esse grande ciclo da medicina chinesa, a sensação que eu tenho é o nível de prosperidade que essa área tem. Eu sinto que é como se realmente o tal, né, vamos dizer assim, fizesse uma força maior para que as nossas empresas, a nossa caminhada aqui no Brasil fosse realmente abençoada, vamos falar assim. Porque por mais que a gente passe por diversas dificuldades, e estamos caminhando sempre de mão dadas na dificuldade, principalmente, eu vejo que já tive sensações de, vamos desistir disso. Mas parece que no dia seguinte as coisas melhoram de uma tal forma que fala, não, é esse caminho mesmo que você precisa seguir. E isso é muito interessante. Você comentou do tal, eu acho que tem tudo a ver com o próprio símbolo, né? Para quem não se lembra, depois se vocês puderem colocar... Coloca aqui, viu, editor? Coloca aqui o símbolo do Yin Yang, o tá? Yin Do Taijin. Para o pessoal ver, porque o que é o Yin Yang? Nada mais é do que isso. Uma hora você está no alto, uma hora você está no baixo, e nesses momentos a gente aprender a fazer o equilíbrio. Exatamente. E quando você chega no ápice de um, automaticamente você pode se transformar no outro se você não souber dosar isso. Então é bem isso. Eu vou falar até por mim. Eu fiz a mudança de toda a minha estrutura justamente no período da pandemia. Nós inauguramos em janeiro. Ou seja, eu dei um passo enorme. Eu também vim para esse prédio bem no meio da pandemia. Ponto. Então é bem exemplo disso. Ou seja, a gente deu o ápice do Yang, que seria o ápice né, do crescimento. No meu caso, eu tripliquei a estrutura física da escola e logo veio uma pandemia,
todos os segmentos que a empresa tinha, que envolvia loja, viagem, inclusive a nossa viagem à China, que foi o último país que pôde voltar, isso mesmo. Foi interrompido. Então, a gente saiu literalmente do ápice para ir para a vertente oposta. E aí agora a gente está de novo no outro processo. Então, é isso que é importante que todos vejam. Altos e baixos, todos nós passamos. Exatamente. O Yin Yang tá aí para mostrar isso. Vou te falar o caminho uma coisa, é achar Camille, o equilíbrio. Eu vou falar uma coisa pra você, Camille. Isso que você tá falando é uma coisa tão importante, gente, mas é uma coisa tão importante, porque quando você, inclusive nas minhas redes sociais, Camille, eu tento explicar isso pras pessoas, porque mesmo que muitas pessoas que estudam acupuntura, medicina chinesa, a gente não tem essa visão, tá? Essa visão de que toda essa fala acontece na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Eu falo assim, eu vivo ciclos yin yang na empresa, eu vivo ciclos yangs na minha vida, eu vivo ciclos yangs no meu corpo. Então, a gente vive esses ciclos o tempo todo. E quando você aprende a olhar e analisar e começar a prestar atenção ao seu ambiente, como essas forças estão agindo, e você adapta seu comportamento, você flutua na energia. É um negócio tão próspero, eu acho, assim, e mudou o jogo da minha vida, sabe? Porque você não sofre mais. Você entende que você tá passando por aquele período, você tem que se comportar adequadamente se você passou do inverno na sua vida. Então, realmente, fique mais introspecto. Se recolha, acalme seu coração, traga quietude para sua vida, para sua alma, para o seu momento. Agora, quando você está vivendo realmente um processo de expansão, um processo de crescimento, vai que vai, investe, faça o que tiver que fazer, cresça, expanda. Depois que a gente entende isso, inclusive eu passo essa virtude aqui dentro da empresa, eu mostro para todas as pessoas da equipe, e acredito que a nossa função, até como profissionais da área, seja abrir esse olhar das pessoas, né? Porque é qualidade de vida isso. É incrível, né? Sim, eu acho que o ponto todo, né, do que você está comentando tem uma frase popular que não é da medicina chinesa, mas se encaixa, que muitas pessoas do empreendedorismo falam o segredo é a alma do negócio. E vem de encontro, porque quando você vai fazer um negócio, pela medicina chinesa é como se fosse uma atitude yang, você está expandindo. Yes. E aí o que seria o ideal? Você justamente em contrapartida seria guardar segredo, se organizar melhor, dar um passo conforme for possível. E é o tempo todo isso. Quando você está numa fase, por exemplo, ruim, ou numa fase mais onde as coisas parecem que não estão indo bem, aí é a hora de o quê? De buscar parcerias, que é o yang. Você buscar expansão, quer dizer, se teu momento é você precisa buscar o yang. Parcerias, contatos, amizades, pessoas que podem abrir portas para você, fazer vínculos. Então é um processo constante. Você tá yang, aí você se associa a pessoas yin que precisam de apoio e ao mesmo tempo se recolhe para poder dar fôlego para esse yin yang. Então isso vale para todos nós, para quem estiver assistindo que está nesse processo, às vezes, montei meu consultório, eu vejo muito isso acontecer com aluno. A pessoa às vezes está em transição de carreira, quer fazer o curso, quer mudar para a área e não tem às vezes um preparo. Porque às vezes a vida toda trabalhou para os outros e aí resolveu ser empreendedor sem ter um know-how antes. E aí, lógico que vem a decepção, porque primeiro abre consultório, gasta isso e aquilo. E o paciente não vem chega, né? do nada. Ele precisa de um trabalho para isso, ele precisa entender que o seu trabalho é importante para ele querer buscar o teu trabalho. Verdade. E aí vem o conflito. Meu Deus, eu investi e tal, eu esperava que... Nossa... Sonhando, né? Sonhando. Eu achava que eu ia ganhar igual ou pelo menos mais do que eu ganhava quando eu era empregado. E agora eu estou só tendo custo. Eu falo, então, é um processo, né? Agora você está na fase de investir, de fazer as parcerias, de fazer vínculo, e muita gente às vezes não entende. Entende. Quantos eventos, gente, eu, Camille e o Instituto Long Tal não fizemos gratuitamente para apresentar o nosso trabalho para pessoas que não imaginavam. Mas olha, eu vou te falar, mesmo 20 anos de Fitofórmula, sei lá, hoje, eu faço isso. Semana que vem tô indo para São Carlos, dar uma aula dentro da faculdade lá de São Carlos, a convite da lindíssima doutora Kathleen, e eu não cobro pra ir, sabe? E olha só, ela falou pra mim que tem 200 alunos numa esperando. feira de fitoterapia.
depois de 20 anos também trabalhando nessa área, eu fico emocionada de saber que tem 200 alunos dentro de uma faculdade interessados em medicina chinesa. A gente sabe que não é um tema de interesse comum dentro das faculdades. Sim. Quantas vezes eu fui dar aula para 20, 30 pessoas e você fala, cara, tem 20, 30 pessoas, agora tem 200. Assim, é bonito de ver, né? Sim, sim. Então... E eu vou assim, levo brinde, eu quero realmente que todo mundo conheça a medicina chinesa. É um investimento, né? Existe todo um investimento do meu tempo, um investimento de montar aula, intelectual, sim, toda uma situação. Mas eu sei que eu tô plantando ali novamente. Eu tô vivendo o quê? Sempre o momento do plantio dentro da medicina chinesa. Eu faço o momento do plantio o tempo todo, porque eu sei do ciclo de crescimento. Sim. É bem esse processo. Recentemente a gente teve a morte do grande Silvio Santos e saiu muito na mídia uma frase que ele, na verdade, ele coletou que é atribuída a Thomas Edison, né? Que ele fala que o sucesso nada mais é do que 10% inspiração e 90% transpiração. Exatamente. E para mim encaixa perfeitamente, né? Por coincidência eu nasci no mesmo dia dele, eu sou de 12 de dezembro, e eu sempre pensei isso, nunca nada foi fácil, né? Às vezes a pessoa vê você nessa estrutura aqui, ou a gente lá, e pensa que assim, acordou assim dentro da estrutura. Não é fácil, não é nada fácil. Não é. E é um processo. Aí, tem muitas pessoas que hoje montam um consultório, depois vêm falar, nossa, Camila, eu fui montar um consultório e agora eu tô tendo dimensão do que é um investimento desse, porque se a minha sala, que é 1/5 desse tamanho, eu tô gastando uma fortuna. Eu falei, então, é isso, é investir para você colher, e principalmente fazer por um bem maior. Exato. Eu sempre tive como conceito, e eu acho que você também, pelo que eu já vi de palestras, a gente se conhece desde o SATOSP, dos congressos, não é só o nosso momento, mas o que a gente vai deixar de melhor para próximas pessoas. Com certeza. Camille, o que nós, como empreendedores, fizemos pelo mercado da medicina chinesa no Brasil, vão estar escritos em livros, isso eu tenho certeza. Porque nós fizemos muito mais do que a gente pode dizer que um governo nessa vida fez. Porque se a gente não tivesse feito o que nós fizemos, o que ainda fazemos e o que ainda vamos fazer, você pode ter certeza que o mercado da medicina chinesa não teria crescido da mesma maneira como cresceu nesse país. Tá? A gente trazendo uma nova profissão, uma nova... E não é uma nova profissão, são milhares de profissões que a gente cria, desde o auxiliar de dentro do laboratório, o professor dentro da sala de aula, olha quantas profissões internamente a gente desenvolve dentro da medicina chinesa para o nosso país. E eu vejo que é um mercado que a gente não utilizou dele nem 10%, pelo que eu vejo pelo mundo. Tá? A gente não usou nem 10%. Sim, e aqui tem muito mercado de expansão, porque as pessoas já entenderam, finalmente, né, que as terapias integrativas, como o próprio nome já diz, elas são realmente para integrar o dia a dia, não é para ser aquela coisa assim, já tentei de tudo, agora eu vou buscar a terapia. Sempre não, falo isso, a mesma coisa. Você pode fazer tudo junto, não é porque você foi ao psicólogo que você não poderia também complementar um tratamento com acupuntura para ajudar no teu tratamento emocional, não é porque você foi no ortopedista ou no fisioterapeuta, e eu estou excluindo porque eu sou físio também, mas a parte da fisioterapia que você não possa complementar com acupuntura, com uma massagem. O próprio fisioterapeuta tem isso dentro da... a gente tem, né, vários fisioterapeutas, tem isso dentro do próprio consultório, já você sai formado fisioterapeuta com essa técnica usando junto na terapia. Sim. Que é como acontece em muitos países, por exemplo, na própria China, a formação é uma formação em medicina chinesa com uma graduação de 5 anos. Então, o profissional, ele sai um clínico geral em medicina chinesa. Exatamente. E depois, logicamente, ele se especializa conforme foi a necessidade. Então, essa é a nossa ideia. Então, hoje, poder ter pós-graduação, poder ter cursos de excelência como você prepara, e a gente tem buscado preparar também, é outro universo. É outro universo. E como você comentou do empreendedorismo, eu acho que desculpa. Beba água. Eu vou beber. Melhore seu dinheiro. Então, eu acho que é muito importante comentar com as pessoas, porque é um processo, né? Você tem as duas vertentes. Trabalhar, eu falo que
primeira coisa, você tem que gostar do empreendedorismo. Tem pessoa que às vezes quer se arriscar, mas não gosta. A pessoa fala, não, eu preciso estar 100% seguro, eu preciso que todo dia, no 5º dia útil, no dia 20, eu tenha aquele dinheiro caindo ali. Então eu falo, não tente empreendedorismo. Você pode ser um excelente executor, nós precisamos das pessoas que são assim. Exato. Porque a gente não consegue fazer tudo, mas o empreendedor, ele tem que, é aquela velha frase, é como pular de paraquedas sem saber se vai abrir ou não vai abrir. Com certeza. Então você vai fazer de tudo ali para corrigir isso. Então, primeira coisa antes de escolher o empreendedorismo, independente de qualquer área, eu acho que é ver se você tem esse perfil, né? Esse perfil. Eu concordo. Que é um perfil que eu acho que como a gente falou, é muito mais young, né? Corajoso, né? Tem que ter, né? A coragem, né? Você tem que ter, ao mesmo tempo, não, mas é bem o yin, eu falo de novo do yin yang, porque o yang, ele precisa da raiz do yin para ficar bem. Então, ou seja, você precisa ser pé no chão, yin, mas você também precisa saber se expandir. Tem pessoa que é yin, ela precisa só pé no chão. Exatamente. Ela precisa desenvolver o yang dela e aí às vezes não vai ser no empreendedorismo que vai dar certo, porque ela vai se decepcionar. Tem a pessoa que é o contrário, é yang, é um entusiasta. Tudo ele quer fazer, tudo ele faz e acontece, mas ele não consegue enraizar nada. Estruturar, né? Não estrutura nada. O empreendedor, para ele chegar num ponto, é o que a gente está falando aqui. Ele precisa ter raiz, pé no chão, saber que ele vai ter que trabalhar, transpirar, correr atrás, fazer eventos, como você falou, vou lá para São Carlos, né? Ou como eu vi aqui para Santos. A gente se empenhar pelo que a gente, por um propósito. Então, ou seja, sonhar, voar, expandir como o Ian, mas mantendo o pé no chão, lembrando que você tem que ter essa estrutura. Eu acho que esse é um grande ponto para a gente que está falando de medicina chinesa, para o pessoal ter a visão, né, do empreendedorismo. Eu acho uma coisa, repito, na verdade, exatamente isso que você falou, porque assim, eu trabalho na empresa, né? A minha função dentro do Grupo Fitoforma, vamos dizer, é assim, ó, eu expando, eu cresço, depois eu venho e estruturo. Eu cresço, eu venho e estruturo. Eu faço uma Pitágoras. Eu cresço, desço, estruturo. Cresço, desço, estruturo. Eu faço esse desenho mesmo, esse triângulo, né? Que é o movimento do Yin Yang, de forma intencional. E o movimento cardíaco também, né? Se for ver o sobe e desce do coração. E vai Sem e volta. Isso não tem batimento cardíaco. Exatamente. Então, quando você entende quais são esses comportamentos yang, quais são esses comportamentos yin, você vai adaptando para aquilo que você quer. Então, você para realmente eu quero ser só isso aqui. Eu gosto de ser, eu gosto de ouvir assim, eu sou raivoso, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. É nada, meu amigo. Aprende a desenvolver outras as energias que você vai ser colérico na maior parte do tempo. Não, é só tomar 34, fazer uns pontinhos aqui que você deixa de ser colérico. Colérico dentro da medicina chinesa, inclusive, é um sintoma, não é? Na verdade, toda alteração da psique, né, se a gente for pensar no conceito da medicina chinesa, é um desequilíbrio. Porque o objetivo do Tao, né, que é encontrar esse caminho para o equilíbrio. O que é o Tao? O equilíbrio. Então, assim, ninguém é totalmente yin ou totalmente yang. Se tá doente. Exatamente, você tá em desequilíbrio. Porque um ou outro você tá em desequilíbrio. Então, não adianta essa coisa de Gabriela, eu nasci assim, né? Não, você não é assim. Você está assim. Desse jeito, nesse você momento. Você está nessa. Pode ser por traumas, por bloqueios, por situações que está vivendo no momento, não importa. O que importa é que você é capaz de sair disso. Eu acho que até aproveitando que, apesar de nós falarmos de empreendedorismo, nós estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, eu acho que falar de distúrbios emocionais também é importante. Se você que está assistindo, às vezes está achando que não tem mais esperança para nada, sempre lembrem que existe de novo alto e baixo, que o sol sempre volta a nascer. E eu acho que por mais dificuldades que a gente passa, que a gente está falando aqui, acho que eu e a Viviane, se a gente começar a falar de dificuldades, a gente falaria inúmeras situações, elas podem ser resolvidas, assim como elas chegaram, elas podem ir embora, e assim como coisas boas podem chegar e também se estruturar com você. Exatamente. Então não desanimem, não importa qual a situação, se é empreendedorismo, se é um problema familiar, saúde, é possível você transformar. Inclusive, saúde é a nossa praia, né? Exatamente. Se não fosse possível transformar, a gente nem estaria aqui. Nem estaria aqui. E não estaríamos nos esforçando tanto, né? Porque eu falo que é um esforço a mais do normal, acredito, às vezes, de fazer o negócio acontecer, né? Porque os desafios não são poucos, né? A grande é real. Mas, pontuando aí, trazendo até mais contexto, porque eu acho que os contextos que você trouxe são maravilhosos, mas toda tempestade, né?
toda a mudança vem através de uma grande tempestade. E dias de bonanças também, vem depois da tempestade. Inclusive, essa sensação de tranquilidade e calmaria após as tempestades são comuns da natureza, né? Vem uma tempestade, leva tudo, depois dias bonitos acabam acontecendo ali. Então, a natureza já mostra esse movimento padrão, né? Então, quando você sentir que a sua vida está vivendo numa tempestade ou num mar de guerra, tudo isso vai passar. E vai, mas demora muito para passar. Então, se evolua, vá atrás de coisas novas, mude seu ambiente, que tudo isso vai ajudar você a passar por essas turbulências. E isso faz parte do Yin Yang, né? O que a gente comentei um pouco antes. O que é normal? Quando você está passando por problemas e você se recolhe e fica Yin, você entra num processo que muitas vezes leva a uma depressão. Por quê? Porque você se recolhe para se proteger, não quer conviver com pessoas. Quanto menos você convive, menos você expande o seu Yang. Você não passa para as pessoas a dificuldade que você está passando, então isso gera um desestímulo, porque às vezes você... Quem que vai te procurar para uma parceria, para um negócio? Se você está para baixo, né? E a pessoa não vê uma resposta da sua parte. Então, é sempre lembrar o oposto. Se você estiver nesse momento pensa com você, eu preciso forçar o meu Yang a fazer. Então, buscar uma atividade física, nem que seja com um belo banho quente, sabe? No dia que você não está bem, tomar um banho bem quente, ou, lógico, se puder buscar um tratamento, uma fitoterapia. Que é melhor ainda, né? Sempre o terapeuta. Ter uma ajuda, né? Se permitir ser ajudado. Do mesmo jeito que quando a gente está Yang demais, a gente também tem que buscar esse equilíbrio. Fazer uma meditação, desligar um pouco de rede social e se centrar, dormir melhor. Enfim, é um processo constante. Então, eu acho que esse é o grande segredo de qualquer setor que a pessoa vai empreender. Com certeza. A gente falando de terapias aqui, acho que é natural que a gente vá puxar para o nosso empreendedorismo, mas principalmente porque a gente está indo contra uma maré. Que a gente falou, a gente inspirou, né, os 20 anos, 25 anos, a gente veio de uma época que já se tinha terapias aqui no Brasil e, lógico, tivemos pessoas no passado pioneiras, mas perante o mundo, o Brasil ainda é muito novo nessa parte. Enquanto nos Estados Unidos já tem universidade de terapias integrativas de 40, 50 anos, na Europa, a gente ainda está num processo de tentar regulamentar, de tentar ter esse respeito. Então, eu acho que é um desafio, mas que é possível, sim, de chegar lá, né? A gente está aqui para mostrar isso. É possível todo mundo chegar lá. Até porque o mercado, ele anda com muito mais agilidade do que as regulamentações, né? E a gente já tem um mercado... Eu olho o mercado brasileiro... 10% só do que poderíamos trabalhar, né, expandir, mas eu vejo que é um mercado que está em constante crescimento. Não é à toa que você tem 200 pessoas na faculdade interessadas. E vou te falar, esse ano eu também estive lá no CRF e tudo mais. Primeiro ano de salas cheias nas palestras de medicinas integrativas. Mas é lotado mesmo. Coisa que você não via isso antigamente, entende? As pessoas nem sabiam, você falava de medicina chinesa nessa faculdade. Você é tudo doido, né? Tudo doido. Então, hoje as pessoas estão realmente olhando para essas práticas com um olhar de um mercado em grande potencial. Acredito que as pessoas também vêm buscando isso nas suas vidas. Até porque eu recebo muita gente, assim, no WhatsApp, por causa dos sites. Por favor, me ajude, estou precisando tal coisa. As pessoas, elas estão realmente muito desesperadas e sedentes de alguém que possa tratar delas. Então, vou aproveitar aqui esse momento para falar do Guia Natural da Saúde, viu? A gente montou um guia, tá, Camille? Muito legal isso. Eu sempre estou tentando o quê? Gerar a aproximação entre o paciente e os profissionais da área, tá? Eu meio que me coloco nessa responsabilidade de fazer isso aqui no Brasil. Então, a gente criou uma plataforma onde a gente oferece para os profissionais, como você, como profissional, como dona de escola, como terapeuta, se cadastrar gratuitamente lá e a gente vai pegar o seu cadastro e vamos ofertar para os clientes que queiram encontrar isso, seja um profissional da área da saúde para fazer o curso ou um paciente procurando a terapia. Então, se você está em casa e quer encontrar um profissional ou quer fazer o curso, entre lá no guianaturaldasaude.com.br que você vai poder encontrar um prescritor próximo de você. E se cadastre, viu, Camille, para você também estar lá. Vou fazer sim, obrigada. E agora vamos falar um pouquinho
da medicina chinesa em relação ao que você aconselharia para o pessoal de casa, assim, vamos ser, não vamos dar tratamentos aqui, tá? Até que essa não é o objetivo, mas dar algumas dicas, por exemplo, a pessoa que está com nariz entupido, tem algum ponto interessante para ela poder massagear lá e melhorar? Então, dicas tem muitas, eu acho que até no próprio YouTube eles vão encontrar muitas coisas. O que eu acho que é mais importante é a pessoa entender, né, o conceito que a gente está falando aqui. A medicina chinesa, a base dela é entender que o corpo é capaz de autocura, principalmente quando as causas são de origem, por exemplo, emocional. Então, muitas pessoas, por exemplo, você falou do nariz entupido, às vezes sentem aumento de coriza, ou falam, minha rinite, minha sinusite atacou. Às vezes é uma causa externa, frio, mudanças climáticas, nós estamos passando muito por isso, mas muitas vezes é emocional. A pessoa passa por uma fase de estresse, tem um aumento de liberação de adrenalina e cortisol, o sistema imune bagunça, muitos aí em casa deve ter acontecido já, de você passa por uma fase de loucura total, trabalho, correria, aí você fala, não, vou sair de férias, eu quero fazer tudo. Aí entra de férias, fica doente. E a pessoa fala, mas não é possível, toda vez que eu tiro uma folga eu fico doente. Isso é reflexo puro e simples dessa ação, principalmente de cortisol, né, e adrenalina. O cortisol, ele influencia diretamente no nosso sistema imune. Então, eu acho que, independente de qualquer ponto, existem sim, aqui ao lado da narina, né, nós temos um ponto que é ligado ao intestino, pela medicina chinesa, mas ele é um ponto que é usado para liberar as vias aéreas, que é o ponto IG20, um ponto extra aqui no centro da testa, que é o Intan, todos eles tratam aqui as vias aéreas superiores. Mas eu acho que o principal é entender a causa. E esse entendimento nem sempre você vai conseguir sozinho, né? Quando você estuda a medicina chinesa e começa a fazer essa autoanálise, melhora, né? Como terapeuta assim mesmo, eu sempre recomendo para os alunos que eles se tratem, não só eles consigo mesmo marcar, sabe? Tipo, eu vim tratar com você, você comigo, porque a gente precisa ser cuidado, se permitir ser cuidado também é um ato yin yang. É um momento de você se recolher para alguém cuidar de você. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que nas terapias existem inúmeros recursos, tem pessoa que fala assim, mas a agulha, eu sei que existe um receio de agulha, então a gente fala, tem a fito, a medicina chinesa não é só acupuntura, o pessoal, aqui no ocidente, houve essa inversão, a gente fala muito de curso de acupuntura e parece que não é só isso, na verdade a medicina chinesa ela é composta por vários pilares, um deles é a fitoterapia, outro é a dietoterapia, se a gente for ver, basicamente, tudo que a gente tem na medicina moderna, a gente tem nutricionista, na medicina chinesa a gente tem a dieto, a gente tem atividades corporais. Na medicina ocidental, a gente tem o educação física, os praticantes de educação física. Você tem massagem e cuidados corporais. A gente tem a fisioterapia, terapia ocupacional, fitoterapia, nós temos a parte de farmácia. Então, tudo que a gente tem toda uma parte de psique na medicina chinesa, assim como temos psicólogo, psiquiatra. Então, a medicina chinesa ela é tão completa quanto a medicina ocidental. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que é importante quem está em casa entender. Não é só acupuntura. Você pode trabalhar com massagem, com ventosa, com a moxa, né? Se você perceber que você sente muito frio, por exemplo, você fala, eu tô sempre com frio, pés gelados, pernas geladas. Primeira coisa, já mostra que a sua circulação não tá legal. E para a medicina chinesa, o movimento do corpo requer uma boa circulação sanguínea. Então, se você está sentindo muito frio, possivelmente, o que é o movimento no corpo? Metabolismo. Seu metabolismo não está legal. É bem provável que você vai ser aquela pessoa que vai falar assim, gente, eu fico 2 dias fazendo dieta, eu perco meio quilo. Eu dou uma abusadinha, como um docinho, eu engordo 2 quilos. Isso significa por quê? Porque o teu metabolismo ele não está acompanhando essa perda e ganho de energia. Então, é algo que você pode corrigir. Com atividade física, com melhora do mental. Porque tem muita pessoa que fala assim, eu nem tenho fome. Exatamente. E tô engordando. Exatamente. Aí você fala, mas e a sua cabeça? Eu não paro. Aí eu falei, então tá aí. Você pensa que o cérebro não gasta energia? Ele gasta uma energia absurda. E aí você não consome nada. Logo, quando você consumir, ele vai ganhar. Exatamente. Então isso é muito importante. A Fito tem muito recurso para isso. Também. Tem muito recurso. Na verdade, eu gosto de usar os dois. Sim, porque é medicina interna e externa. A gente sempre fala, fito, dieta é a medicina interna. Eu estou tratando dentro do meu corpo. Mas você tem os recursos externos que são importantes. Porque quem às vezes não come também, a gente ouve isso muito. Você está cansado, muitos aí em casa devem estar vendo, cansado, dor de cabeça, trabalhou o dia inteiro, aí você fala assim, hoje eu vou comer tal lanche porque eu mereço. Ou seja, isso já é um outro sistema, que é aqui, né? Geralmente é o sistema dopaminérgico. A dopamina, ela quer prazer.
Você tá esgotado, você vai querer comer doce, ou você vai querer, quem fuma, fala, eu preciso de um cigarro. Quem bebe, hoje eu vou tomar um chopinho. Com certeza. Você precisa colocar alguma coisa para te dar prazer. E aí você pode ter isso de uma maneira muito mais saudável. Porque a partir do momento que você controla as emoções, é aquela hora que você fala, não, eu não preciso disso. Querer é uma coisa, precisar é outra. E aí você consegue ter o equilíbrio. Então, o fito, a dieta, ela sem dúvida é importante. Principalmente depois de uma determinada idade, onde o metabolismo naturalmente diminui. Porque pela medicina chinesa, o yang tende a se transformar. Com certeza. Né? Quando você é criança, você é muito yang. Com certeza. Acho que é importante o pessoal ter esse discernimento. Por isso que as crianças são agitadas. É por isso que elas têm energia. E por isso que tudo dá febre. Quem é mamãe aí, sabe? Fala, vai nascer o dentinho, febre. Tirou a chupeta da criança, febre. Começou na escolinha, febre. Fala, por que tudo na criança dá febre? Porque ela tem muito yang. Já o idoso, se ele tem febre, você faz o que com ele? Corre para o hospital. Porque no mínimo é uma infecção de urina, uma pneumonia, algo seríssimo. Eles sempre estão com frio, né? Sempre com a meinha no pé, sempre com a cobertinha, agasalhado, tem que cuidar bastante do frio, tem facilidade com problemas pulmonares. Sim, porque eles perdem o yang, então o sistema imune fica muito vulnerável a invasões externas. Exatamente. Qualquer gripezinha no idoso pode virar uma pneumonia. Já na criança, o maior cuidado com a criança é que ela está em processo de desenvolvimento, ela tem muito yang. Então, o que a gente é importante? Que ela tenha uma boa noite de sono, que ela não tenha uma vida agitada. Por isso que também tem tanto aumento de alterações emocionais nas crianças hoje. Hoje a gente ouve tanto sobre o TDAH, sobre os distúrbios os transtornos autistas, porque há realmente um aumento de estímulo mental nas crianças e nos jovens. Principalmente por causa da tecnologia, né? Exato. Exatamente. Eu vou te falar, isso é no Oriente também, tá? O Oriente anda sofrendo muito. O índice de insônia na galera do Oriente é altíssimo, né? Lá. Sim. Que a gente ouve falar. Que, na verdade, tenho informações, né, que o pessoal traz. E me diz uma coisa, você acha que qualquer um pode estudar medicina chinesa? Bom, eu acho que a primeira coisa que qualquer um que vai trabalhar com saúde tem que ter ser uma pessoa empática e ter o interesse de cuidar do outro. Ser egoísta ir para a área de saúde, acho que não funciona. Por isso que às vezes quando a pessoa chega numa aula, né, primeira aula, o pessoal fala, é porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu falo, não, você está indo para o caminho errado. Você tem que esperar que o dinheiro vai ser uma recompensa natural de um bom trabalho. Isso para qualquer área. Mas a área de saúde eu acho que é um pouco a mais. Porque cuidar da saúde do outro é o grande benefício. Para mim, quando um paciente chega com uma dor, com um problema de saúde, não precisa ser dor, pode ser qualquer sintoma, até inclusive emocional, e ele sai da sessão falando que saiu melhor, para mim isso é tão importante. Né? A parte financeira é necessária, lógico, porque a gente paga despesas, você tem custos, então ele é uma necessidade, mas ele não deveria ser o ponto principal quando você escolhe saúde. E você acha que tem bastante aluno que vem com esse pensamento de querer fazer dinheiro, ou você acha que a acupuntura atrai realmente essas pessoas que só querem, que tem, vamos dizer assim, esse lado do cuidador, né? Eu acho que atrai todos os públicos, porque eu posso dizer assim, como se fosse antes e depois da pandemia. Eu percebo assim, antes da pandemia, era um público que a gente tinha, era muito mais voltado para pessoas da área de saúde ou que já tinham interesse na área de saúde. Depois da pandemia, está vindo muitas pessoas em transição de carreira. Pessoas que trabalham em administração, em RH, em escola, e falando, eu não aguento mais, a coisa do burnout, eu estou esgotado. E aí, muitas vezes, buscou a terapia. Eu fiz acupuntura e mudou minha vida, então eu vim estudar. Eu fiz massagem e eu comecei a perceber o quanto que eu tinha um monte de alteração corporal e vim estudar. Então eu acho que houve uma mudança, eu posso dizer assim, desses últimos 4, 5 anos para cá, teve um aumento muito grande de pessoas que não eram da área e queriam. Também nesse meio existem as pessoas que queriam ter estudado saúde lá na sua juventude e por alguma razão, que nem o meu caso, meus pais não podiam pagar, eu trabalhei em empresa, só que eu nunca desisti do sonho, aí eu fui para estudar terapia. Muitas pessoas falaram, já que eu não posso pagar a faculdade da área que eu quero, foi trabalhar em empresa, fez carreira em empresa e ali seguiu, mas o sonho não morreu. Aí quando chega numa determinada idade, quando já se estabilizou, vem estudar. Então assim, quem está assistindo e tem interesse, eu acho que qualquer pessoa que tem interesse de cuidar do próximo pode estudar terapia integrativa e medicina chinesa de qualquer forma. Agora,
tem que estudar. Isso eu acho que é o grande ponto. Não é porque é uma terapia natural que ela não tem que ter cuidado. Um pouco antes até de a gente iniciar, nós comentamos aqui. É uma agulha sendo introduzida no corpo do paciente. Então, ela tem que ter cuidados técnicos como qualquer outra técnica invasiva. A mesma fito. Com certeza. A fito, a pessoa não é porque é um produto natural que se ele não foi tomado em excesso, tem até que se fala do frasco de perfume, né? Com certeza, certeza. Ele pode ser um frasco pequeno, você pode ver um perfume ou um veneno. Tudo depende da quantidade que você vai utilizar pra aquilo. Serve também, né? Eu acho que é importante dizer que se você tomar uma fito que vai aumentar seu yang e você já tiver muito yang ou uma acupuntura, sim, vai te dar uma insônia. Você vai te dar sintomas que você não tinha antes. É assim, é lógico que se a gente comparar a fito e a acupuntura com uma bomba, que é o remédio, que eu chamo, é uma bomba, né? A fito, ela é um estralinho, né? Em relação a problemas que podem causar. E agora o remédio, ele é uma bomba. Então, se você realmente toma uma superdosagem de uma medicação, vai te levar à morte com muito mais facilidade do que uma fito, né? Porém, eu acredito que a fito tem efeitos, né, terapêuticos, não só a fito, mas a acupuntura, muito mais harmônico e com muito mais constância. Então, não que seja uma coisa fraca ou uma coisa forte, mas sim que seja uma coisa eficiente e o outro seja uma coisa eficiente, e quando ele é usado em excesso, o boom e os problemas acontecem com muito mais facilidade. Até que o pessoal chega pra gente e já tô de tudo. Esse é um problema, né? Então, eu acho que o ponto todo que é importante, né, eu não sei exatamente se o seu público é da área de saúde ou se é geral, né, e eu acho que a ideia... Tem os nossa dois. ideia aqui eu gostaria de falar para todos, né, quem é da área de saúde vai estar agregando, mas quem não conhece a área, eu acho que é importante vocês terem essa dimensão. A medicina moderna, ela tem um conceito muito de assim, você se descuidou, ok, vamos corrigir isso dessa forma. Remediar, né? Vamos remediar, exatamente, vamos remediar. A medicina chinesa e a cultura oriental, ela visa que você não chegue a esse ponto. Então, ela busca reequilibrar o seu corpo com aquilo que ele já tem. Então, nós já temos, por exemplo, o que é um opioide? Ele é uma cópia de um opiáceo, ou seja, ele nada mais é do que, nós temos a morfina, que nada mais é do que uma cópia do que seria o efeito de uma endorfina, de uma dinorfina, de um opiáceo que nós temos já dentro do corpo. O próprio os outros, o cortisol, o cortisol, é o oide, né? Corticoide, né? Então, para quem não conhece isso que a gente na faculdade aprende, oide nada mais é do que parecido com. Então, o que é um humanoide? Parecido com um humano. O que é um corticoide? Parecido com cortisol, né? Então, a insulina sintética que nós temos, mas nós temos a nossa própria insulina que o pâncreas faz. Agora, se você abusar dela, ou seja, lembra do yin yang que nós falamos aqui o tempo todo? Abusou, comeu doce demais, carboidrato demais, se descuidou, logo o teu corpo uma hora não dá conta mais de metabolizar isso. É o que eu falo. Esse negócio do pessoal ter eu sou intolerante. Você é tolerante, meu querido, porque você só consome isso. Deixa de consumir, ou deixa de consumir um tempo, você vai ver como abaixa o negócio mesmo. Assim, eu não sou uma pessoa que consumo realmente lactose, todas essas coisas. Eu consegui fazer trocas na minha alimentação, que pra mim é indiferente. Eu troquei o leite de vaca pelo leite de castanha. Sim, eu também. Fiz várias trocas inteligentes, saudáveis, vamos dizer assim. Não porque eu sou intolerante, mas eu sei que se eu usar em quantidades excessivas, isso vai sobrecarregar meu baço, isso vai sobrecarregar o meu fígado, isso vai me sobrecarregar. E aí sim, daqui a pouco a gente acaba desenvolvendo esse tipo de coisa. Então, o uso consciente de todas essas coisas, seja embutido, enlatado, seja fritura, seja o próprio leite de vaca, seja o queijo, fast food, a gente usa de maneira indiscriminada. No mundo, tá? Não é Brasil, é mundo. Sim, eu acho que a vida agitada que nós temos hoje nos levou a ter hábitos ruins. É que a gente falou agora há pouco da própria dopamina. A gente está tão sobrecarregado com tanta coisa, incluindo informações, redes sociais, tudo que a gente vive, que a gente vai perdendo o prazer das coisas do dia a dia. Por isso que às vezes a gente faz uma viagem, ou não precisa ir longe, vai para o interior.
ou que nem eu chegando aqui, né, que para quem não São sabe, o Santo André podcast é para gravado aqui em Santos, aí você chega aqui, sente o cheiro do mar, já dá uma sensação, e para mim, como me remete ainda à infância, é uma sensação de bem-estar enorme, você fala, gente, eu preciso fazer mais isso, uma horinha eu tô aqui, tem que esperar ter um evento para vir, podia fazer isso todo final de semana, por exemplo. Tem muita gente que faz, tá? Porque o trânsito é terrível. Entendeu? Não, eu sempre gostei de fazer isso, mas para mostrar a mesma coisa ir pro interior. Às vezes a gente vai pro interior, senta com a família, toma aquele café, calma, e você fala, nossa, quanto tempo que eu não paro para tomar um café? Geralmente durante a semana sai comendo no carro. Essa é a vida do empreendedor, tá? É uma loucura, não só empreendedor, mas as pessoas em geral, você fala, si, a maioria, aí você pega, no caso em São Paulo, a maior reclamação é trânsito, né? Às vezes a pessoa fica 1, 2 horas para ir, 1, 2 horas para voltar, ou seja, ela não trabalha 8, 9 horas por dia, ela trabalha 15, porque ela tem que considerar a ida, a volta, o período para ela se prepara para ir trabalhar, então ela fica 15 horas fora de casa. É a perda da qualidade de vida, isso. Que tempo que ela vai ter para se dedicar a isso? Então, eu acho que buscar esse equilíbrio é um grande ponto, e é isso que eu queria comentar. A medicina chinesa, ela visa isso. A medicina moderna é assim, você tá com insônia? Não importa o motivo, tá aqui um remédio que vai te controlar isso. Você tá com prisão de ventre? Não importa o que você tá comendo, tá aqui um remédio para isso. E essa não é a ideia. A medicina chinesa, ela vai tentar entender, peraí, mas o que você tá comendo? Tá faltando líquido? Tá faltando fibra? Você tá comendo alimentos, no caso a gente fala muito em linguagem de temperatura, tá um alimento muito quente, muito frio, isso tá prejudicando seu peristaltismo ou está ressecando suas fezes. Essa é a ideia, entender a causa e não só remediar por remediar. É verdade. Então, assim, a busca da terapia é quando você quer se conhecer e você quer ter saúde. Eu falo, uma coisa é você viver até os 80, 90 anos sobrevivendo à base de remédio, ou viver internado em hospital e tal. Outra coisa é você, como a gente vai para o Oriente, vê muito pessoas com 80, 90 anos fazendo Qigong, Tai Chi Chuan nas praças, pegando a sua bicicleta e indo para casa com saúde. Exatamente. Entendeu? Então, esse é o ponto. Aí sim eu falo que é viver. Aí sim eu falo, viveu até os 90 anos. Né? Viveu, não sobreviveu, né? Viveu, né? Viveu até os 90. Agora a pessoa fala, não, viveu até os 80, mas dos 55 aos 80, basicamente viveu a base de remédio, de hospital, sofrendo e tal. Aí eu falo, perde o sentido, né? Eu vejo uma certa moda, inclusive, as pessoas carregarem com elas necessários cheia de remédio para todas as coisas, como se ela estivesse carregando, sei lá, brinquedo, sabe? Não, peraí, calma aí, deixa eu tirar aqui assim. E o consumo, né? O consumo. Mas eu quero trazer um assunto aqui, antes da gente ir para o nosso encerramento, que é sobre a viagem do Oriente, né? Você faz viagens através da escola. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso, quem é que pode ir, como é que vai, porque eu quero ir, então por isso que eu tô perguntando. Tá, muito legal. Então, a gente, eu já organizo viagem há alguns anos, mas como sempre, eu sempre prefiro trabalhar com parceria, porque é algo muito bem estruturado. Então, a gente hoje está com parceria com a Taos, que é um instituto, o Taos, né, na verdade, que é do Instituto de Recife. O Giuseppe, ele tem uma experiência vasta também na área, a gente está com um grupo lá agora, inclusive, então a nossa viagem... Tem gente lá na China agora. Tem uma equipe, o Giuseppe está lá e estamos com mais de 20 estudantes lá com eles. E assim, esse ano... Na próxima você me avisa para eu quero ir 2025 também, tá? já está aí, a gente já vai colocar a programação no ar. Tá. Então assim, toda e qualquer pessoa que queira conhecer lá pode ir. Quem é da medicina chinesa e das terapias pode ir para estudar lá, que é uma experiência única, porque você vai ter certificação internacional, vai conhecer a prática dinâmica na China, para não mais ficar falando, será que o que eu aprendi é certo? Não, você vai ver como é que eles fazem lá também. E aí sim, o curso esse ano, por exemplo, está sendo dentro da Academia de Ciências Médicas de Pequim, que é coligada com a Universidade de Pequim, que é basicamente a maior referência de medicina chinesa. Nós temos inúmeras universidades na China de medicina chinesa, mas a Universidade de Pequim, por ser inclusive na capital, tem um peso enorme. Então, a viagem inclui turismo e estudos. Quem é da área de saúde pode ir para 100% estudos. Aí vamos supor que nem você que comentou aqui, ela é super ligada ao filho dela, por exemplo. Vamos supor que ela vai levar o filho. Ela pode... Enquanto ela estiver fazendo o curso, ele pode estar, por exemplo, fazendo turismo. A gente tem a parte de turismo, vai conhecer a muralha da China, Praça da Paz Celestial, centros de compras, inclusive. Enquanto eu estudo, entendi. Vai não.
Então, tem essa opção, mas nossa viagem dura aí em torno de 20 dias, 20 dias. E aí você tem uma parte de estudos, uma parte de turismo. Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, tem muitos profissionais da área, eu sou da área, mas meu marido não é, ou o contrário, eu sou, mas a minha esposa é de outra área. Existe a possibilidade, se quiser fazer juntos, de fazer dessa forma. Parte estudos, parte turismo. E se alguém quiser comprar e fazer, quiser se cadastrar, como é que as pessoas vão te achar? Como é que funciona isso? Passa seu contato, passa como quem é que quiser adquirir, né, a viagem para a China ou estudar a acupuntura. Como que as pessoas te acham? Bom, tá tudo no nosso site. O nosso site tem todas as informações, é o www.institutolongtal.com.br. Long é L-O-N-G. Porque Lung, na verdade, é dragão, e tal de taoísmo, não tal de, em português, né, que com L, é tal de taoísmo, então é T-A-O. Então, institutolongtal.com.br, lá vocês vão se divertir, porque lá nós temos toda a parte do EAD, temos as formações presenciais, temos a parte da viagem, tem uma página destinada à viagem à China. A gente ainda não colocou as informações de 2025, porque o grupo está lá e nós pretendemos trazer novidades. Então, o ano que vem a gente vai fazer uma programação própria. Talvez teremos 2 turmas, ainda estamos vendo se vai ser uma no primeiro e uma no segundo semestre, vai depender da demanda, mas a ideia é a gente poder trazer isso mais fácil para as pessoas, porque eu levei anos para poder fazer a primeira viagem, porque não tinha isso, não tinha uma estruturação. A gente cuida de tudo, parte de visto, orientação de como, porque às vezes a pessoa é a primeira viagem que ela vai fazer. Então, tudo que precisa ser orientado a gente faz, é feito reunião online, dá todo o suporte. Geralmente nós escolhemos boas companhias aéreas para ter conforto, então é muito comum ir pela Emirates, pela Qatar, então é bem gente, gostoso. É umas 30 e poucos horas de avião, tá? Então vale a pena, assim, pegar uma passagenzinha de um avião um pouco melhor para poder ter o mínimo de coluna para chegar até lá. A gente dá toda essa orientação, que é uma dúvida do pessoal, às vezes a pessoa tem opção de milhas, tudo isso, para quem tem interesse, fica tranquilo, porque às vezes a pessoa fala, mas tem gente que já falou, já viajei ao mundo, mas nunca fui especificamente para o Oriente. Com tem certeza. Aquele receio vale da língua. A gente tem tradutor, na universidade a gente tem tradutor, então fiquem tranquilos que tá tudo preparado. Se você quiser ir para a China ano que vem comigo e com a doutora Camille, então faça o acesso no site e já se inscreve, porque aí você já vai ter uma dupla viagem, né? Vai conhecer a China e a gente. Olha só. Quanta popularidade. Olha, muito obrigada, Camille. Adorei essa conversa. Vou dizer para você que um dos meus papos favoritos é falar sobre ciclos yin e yang. Inclusive, é um assunto que eu falo lá no meu Instagram como você trabalhar mais seus comportamentos, com mais as emoções, em vez de só falar de fitoterapia, acupuntura, eu gosto de falar de comportamento humano baseado na medicina chinesa. Eu acho Minha paixão também. Sensacional. E ficar fazendo essas análises. Cara, eu tô em que movimento, né? Qual o momento? E o nosso querido Vitor, vocês conhecem ele, né? Trouxe aqui uma lembrancinha que eu quero te entregar, tá? É uma lembrança daqui do Taori Cash. Obrigada. Deixa eu abrir aqui pro pessoal ver. Vai abrir já? Pode abrir? Abre, então tá bom. Eu quero que o pessoal veja, né? Pra isso, o pessoal conhecer a Taori também. Curiosidade. Bom, aproveitando enquanto eu tô abrindo, eu gostaria também de te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que essas oportunidades são sensacionais para a área. Com certeza. Todo mundo poder ter essa informação. Deixa eu tentar tirar aqui. Será que vai dar certo isso? Se eu não rasgar, né? Espero, porque eu sou cheia de fazer arte, pessoal. Cuidado. Não queria rasgar, mas eu acho que é melhor, né? Deixa eu ver. Só para o pessoal ver a caixinha. A caixinha da Taori, né? Afinal de contas. Nossa, aqui é maior. Peraí, deixa eu abrir aqui a caixinha pra gente. É dessa aqui? E tem um fito junto aqui. Olha. Já é para tomar o fito, já junto. Pessoal, para quem não conhece aí, ó. É uma 093, tá? Que tem aí dentro. Obrigada. Uma 93, que é uma Xiang Chapin Wei San. Temos um. Pó de pérola. É um pó de pérola. Para quem não conhece, gente, pó de pérola é assim o que é mais utilizado, inclusive, principalmente pelos chineses, para prevenção de tratamentos de pele em geral. É um sucesso. Obrigada, Viviane. E a 93, ela é para melhorar a qualidade da digestão. Então, você pode usar umas 2 cápsulas depois do almoço, depois do jantar, que vai deixar a digestão com mais chi, vamos falar assim. Muito bom. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês. Comenta aqui, deixa os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida,
sobre a viagem da China, se você quiser também perguntar alguma coisa sobre medicina chinesa, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo para você. Se você ainda não segue o nosso canal TaoriCast, por favor, siga e deixe ativados o sininho para que você possa estar recebendo sobre os novos episódios. E que para quem não me conhece, eu sou Viviane Bergamo, meu Instagram é Viviane_Bergamo e lá, como eu já falei algumas vezes, eu falo sobre comportamento da medicina chinesa, eu falo sobre os comportamentos Yin Yang. Se você quiser trabalhar a sua energia feminina ou sua energia masculina, que é o famoso Yin Yang, acessa lá que eu vou estar sempre trazendo mais novidades. Muito obrigada, Camila. Se você quiser, fala um pouquinho aí para a nossa audiência, deixa o seu recado e que você possa vir aqui mais vezes para a gente bater um papo. Obrigada, Viane. Na verdade, eu acho que o que eu queria fechar, além de te agradecer, é falar sobre a questão dessa sororidade, né? Que a gente vê nas salas de aula, às vezes, lotadas de mulheres. Sempre tem muito mais mulheres nos cursos, só que na prática não é isso que a gente vê. Na hora do destaque, sempre as mulheres acabam não buscando isso, seja por questões pessoais, profissionais, e a gente pode estar aqui para mostrar isso, que não precisa ter competitividade. A Viviane pode ter excelência no que ela faz, eu no que eu faço, nem por isso, ninguém aqui está brigando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe que os homens conseguem fazer melhor, temos que dar a mão à palmatória a isso, porque as mulheres têm essa coisa, às vezes, de rixa e não precisa. A gente pode ter amizade, a gente pode trabalhar junto, a gente pode crescer junto, pode ter parceria e mostrar que o nosso trabalho pode ser muito bem feito. Com certeza. Não é só trabalho de bastidores ou de coadjuvante, né? Então, você está super destacada na área, a gente também tem pouquíssimos donos de escola que são mulheres, então eu incentivo a todas as mulheres que estiverem assistindo que você pode sim se destacar na área, você pode crescer, que você pode também, a Vivi, eu não tenho filhos, mas a Vivi tem, então assim, você pode ser mãe, você pode ser empresária, você pode ser esposa, namorada, filha, quiser. Tudo que você quiser, tudo sem você ter quiser. Essa distinção de que uma coisa vai impedir de você ter outra. Com certeza, E essa área tem todo esse potencial. Então, se você sonha em estudar, em conhecer as terapias integrativas, não deixe de buscar isso por causa dos seus compromissos pessoais. É possível você conciliar tudo, exatamente, e ter esse destaque. É fácil? Não é fácil. Mas nada é fácil, Mas né? nada é fácil. Eu costumo, até para fechar isso, eu falo, tudo que a gente for ver tem o difícil. Por exemplo, estar acima do peso é difícil. E fazer emagrecimento é difícil também. Estar com dor no corpo é difícil. Ter que começar uma atividade física também é difícil quando você está sem tempo. É a mesma coisa, estar casado tem suas dificuldades, estar solteiro tem suas dificuldades. Então escolha o seu difícil. O que você quer para você? Se você quer ter saúde, qualidade de vida, ter uma profissão que você se orgulhe, cuidar de pessoas, vai buscar esse sonho, porque a vida passa muito rápido e a gente tem que fazer isso. E hoje em dia a gente tem um monte de profissional, inclusive estamos aqui para dar a mão para você, para poder te ajudar a caminhar nesse caminho. Seja estudando fito, seja estudando acupuntura, seja querendo fazer empreendedorismo, todos nós estamos sempre à disposição. E é por isso que estamos aqui no TaoriCast. Sem dúvida. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.